temos uma expectativa em Deus de que algo acontecerá. Quando Jairo, aquele principal da sinagoga, foi até o Senhor Jesus, juntamente com ele, foi toda a cidade a pedir ao Senhor Jesus que fosse com Jairo à casa de Jairo para curar a sua filha mortalmente enferma. É interessante que há pessoas pelas quais todos pedem, há pessoas pelas quais todos se lembram, há pessoas pelas quais todos se interessam. E assim era o caso da família de Jairo, assim era o caso da filhinha de Jairo, que estava enferma. E a cidade mesmo pedia: vai com ele, Senhor, vá à casa de Jairo. Mas a narrativa ainda nos diz sobre uma outra mulher, da mesma região, da mesma localidade, uma mulher que tinha de enfermidade tanto tempo quanto a filha de Jairo tinha de vida. E por essa mulher, ninguém pediu. Desta mulher, ninguém se lembrou. Ela não foi citada por ninguém, mas ela soube que Jesus se movimentava para ir curar uma menina. E se Jesus está se movendo para curar alguém, ela decidiu meter-se no meio do caminho e roubar, literalmente, para ela também uma bênção, uma cura, uma mudança. Naquele dia, a multidão que acompanhava Jesus tinha uma expectativa. A expectativa daquela multidão era que Jesus curaria a filha de Jairo. Mas aquela multidão foi surpreendida, porque havia algumas coisas que a multidão não esperava que acontecesse e aconteceram. A multidão não esperava que aquela mulher, da qual ninguém se lembrou, que ninguém falou, fosse curada. E aquela mulher foi curada. Aquela multidão também não esperava que naquele dia Jesus ressuscitasse a filha de Jairo. De modo que a multidão teve uma expectativa, e a multidão foi surpreendida por Jesus fazer muito mais do que eles podiam sequer imaginar. A Bíblia nos diz que ele fará infinitamente mais do que nós podemos imaginar. De modo que eu tenho uma expectativa, você tem uma expectativa, mas eu espero em Deus que Deus não se limite às nossas expectativas, que Deus nos surpreenda, fazendo muito mais do que nós podemos imaginar. Que Deus possa curar aquele que ninguém pediu para curar. Libertar aquele que ninguém se lembrou de que levasse a Jesus para ser liberto. Transformar a vida daquele que ninguém sequer pensou em levar para que Jesus transformasse essa vida. Assim como, mesmo que as coisas se agravem, como se agravaram na vida da casa de Jairo. As coisas estavam graves, mas se tornaram piores. Não desista. Não desista, porque as coisas estavam mal e ainda estão piores agora,
porque aquele que pode transformar toda e qualquer realidade está entrando em nossa casa. E quando Ele está entrando em nossa casa, Ele está entrando em nossa vida. E quando Ele está entrando em nossa vida, Ele está entrando na vida de todos os nossos, e não apenas na nossa vida em particular. Se estende não apenas à nossa vida, mas a partir da nossa vida para outras vidas. O milagre de Deus nunca está restrito apenas a nós. Eu acho tão maravilhoso que Deus não está limitado em nos atender apenas segundo o que pedimos. Ele pode nos dar muito mais. Ana, a que foi mãe de Samuel, pediu a Deus o quê? Dá-me um filho. Tudo o que ela pediu é dá-me um filho. E acrescentou, e eu lo darei a ti. E a Bíblia diz, não que Deus lhe deu um filho, mas que deu filhos. Por incrível que pareça, nós estamos limitados no nosso pedir, mas Deus não está limitado no seu dar. A Deus seja a glória por isto. Mas todos podemos enfrentar situações difíceis. Quando Jairo acompanhou ao Senhor Jesus, de um lado algo aconteceu que incentivou a sua fé. Ele pedira ao Senhor, vem comigo, minha filha está mortalmente enferma. E no meio do caminho, aquela mulher, que imagino eu, de certa forma era conhecida, era da mesma localidade, era da mesma cidade, e pelo tempo que passara, aquela mulher do fluxo de sangue, sendo curada imediatamente. O que você, como Jairo, sentiria num momento como aquele? Meu Deus, minha filha viverá. Veja, esse era um caso também gravíssimo. Essa era uma mulher que há 12 anos enferma, e instantaneamente ela está curada. Eu, no lugar de Jairo, pondo-me no lugar dele, eu me animaria. Eu imaginaria assim, que coisa maravilhosa. Mas, no meio de todo aquele alvoroço de emoções, no meio de toda aquela empolgação, ele chega mais perto de casa e um grupo se aproxima dele. E o que o grupo diz? A palavra que ele não queria ouvir. Disse, não incomodes mais o mestre. Tua filha morreu. Coloque-se no lugar de Jairo. Quantos sentimentos devem ter passado por Jairo, que são os sentimentos que passam em minha vida, na tua vida? Tarde demais. Essa é uma das coisas que passa em nossa vida, tarde demais. Não há mais esperança. Ou talvez um outro sentimento viesse junto com esse, eu deveria ter ido antes. Eu deveria ter chegado antes, eu deveria ter ido um dia antes. Por que eu não fui antes? Quantos sentimentos de acusação, inclusive, estiveram sobre a vida de Jairo, ao que o Senhor Jesus disse, não te perturbes. Existe um momento em que Deus nos diz, não te perturbes, quando nós estamos mais perturbados que nunca. E Ele nos diz, não, acalma-te, aquieta-te. Ela apenas dorme. Ela apenas dorme.
E nós, quantas vezes estamos num momento que chegamos diante de Deus e diz: Senhor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, Senhor. Não tem mais jeito na minha vida, não tem mais jeito na minha economia, não tem mais jeito no meu casamento, não tem mais jeito. E o Senhor nos diz: não te inquietes, creia tão somente. O apóstolo Paulo diz algo interessantíssimo, um conselho, tipo as últimas palavras de Paulo. Ele mesmo disse: o meu corpo já está para ser entregue por libação, mas tu prega a palavra, não cesses, não desista. Quando eu leio aquilo que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo está falando ao seu filho na fé, Timóteo, eu estou ouvindo uma palavra ecoando naquela escritura que é: não desista, não desista. E o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e estou pronto para receber a coroa. Meus irmãos, eis o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo: não desista. Não desista porque as situações se agravaram, não desista porque tudo se tornou ainda pior, não desista porque as coisas te parecem sem saída, sem solução. Não desista, porque existem momentos na vida em que não há saída, em que você não enxerga a saída. Quando o povo de Deus, junto a Moisés, clamava e dizia: Faraó vem com seus carros, com seu exército contra nós. Eles diziam: nós estamos aqui numa situação terrível. De um lado o Faraó, do outro lado o mar. Deus levanta uma coluna de fogo e os protege. Protegidos estavam, só não enxergavam uma coisa: saída. E por que não enxergavam saída? Porque não havia saída, simplesmente por causa disso. Mas nós temos que compreender uma coisa: aonde não há saídas, Deus cria saídas. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz: caminhos Deus fará onde antes não havia. Então não há caminhos, não há saídas, mas o Senhor fará uma saída, o Senhor criará um caminho. Glória a Deus, que o Deus a quem servimos é um Deus que cria. Ele não apenas dá, Ele cria. Sabe, guardei a fé. Sempre que eu leio esse guardei a fé, eu penso em quantas coisas Paulo pode ter perdido. Aliás, o próprio Paulo disse: de tudo eu tenho experiência. De tudo. E aprendi a estar contente, a ter contentamento em toda e qualquer situação. Muitas pessoas estão confiantes porque têm, talvez, dinheiro. Outros, porque têm família. Outros, porque têm saúde. São boas coisas de se ter. É bom se ter dinheiro. É bom se ter família. É bom se ter saúde. É bom ter tudo isto. Mas
lembremos-nos de Jó. Você pode perder muitas coisas. Você pode ter dinheiro hoje e perder todo o dinheiro, como foi com Jó. Você pode ter família hoje e perder toda a sua família, como foi com Jó. Você pode ter saúde hoje e você pode perder toda a sua saúde, como foi com Jó. Mas se você não perder a sua fé, mesmo que você perca o dinheiro, mesmo que você perca a família, mesmo que você perca a saúde, você não perderá nada. E o Senhor restituiu ao justo Jó. Por quê? Porque ele guardou a sua fé. É desafiador. Eu não sei qual foi e qual é a expectativa com a qual você chegou aqui hoje. Talvez você esteja enfermo, talvez você que nos assista pela live esteja doente, acamado. E o que você espera? Uma cura. Talvez você esteja com problemas familiares. São difíceis os problemas familiares. Talvez você esteja com problemas econômicos. Quão desesperadores são problemas econômicos. Mas uma coisa eu quero dizer: Deus quer agir muito além da sua economia, muito além da sua família, muito além da sua saúde. Ele quer agir para a eternidade. Para a eternidade. Ele quer te dar algo que não poderá ser roubado de você, que não poderá ser tirado de você. Ele quer te conceder um dom eterno, que tudo isso vem por uma escolha nossa. E quando nós fazemos a melhor escolha, Jesus acrescenta: e isso não lhe será tirado. E qual é a melhor escolha? É escolher Jesus. Foi isso que fez Maria. Escolheu Jesus. Foi a melhor escolha. E Jesus disse: e o que ela escolheu não lhe será tirado. Existe algo que quando escolhemos, que ninguém nos tirará. E por incrível que pareça, é a melhor escolha. É quando escolhemos a Jesus. Talvez haja alguém nos assistindo pela live e que hoje tome uma decisão de escolher ao Senhor Jesus, de escolher a Ele. E eu quero dizer uma coisa: se você fizer essa escolha, você estará fazendo a melhor escolha. E se você fizer a melhor escolha, ela nunca será tirada de você. Boas escolhas podem ser tiradas de nós, mas a melhor escolha não pode ser tirada de nós. Há muitas coisas boas que escolhemos e que, por circunstâncias da vida, são tiradas de nós. Mas existe a melhor escolha, que é escolher Jesus, que ninguém poderá tirar de nós. E como disse Calvino, para ter a Cristo, parafraseando Paulo, que disse que desistiu de todas as coisas para ter a Cristo, Calvino disse: eu desisti de tudo o que tinha para ter a Cristo. E tendo a Cristo, encontrei em Cristo não apenas tudo o que tinha, mas tudo o que não tinha, porque tudo está nele.
Senhor Jesus, nós entregamos esta palavra que incentive fé em nossas vidas. Senhor, que o Senhor esteja aqui para operar maravilhas, que nos surpreenda, Senhor. Temos uma expectativa em fé de que o Senhor faça algo, mas nos surpreenda, Senhor. Que venha o inesperado, o imprevisível, o extraordinário. O extraordinário em Deus. Que, Senhor, saibamos de notícias que alegrem o nosso coração, mesmo se nós fomos alvos de notícias que enlutaram o nosso coração. Que possamos ver Jesus entrar dentro da nossa casa. Que possamos ver o Senhor estender a sua mão aos nossos e reerguê-los diante dos nossos olhos, como fez Jesus com a filha de Jairo, dizendo: menina, levante-se. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nós nos lançamos em tuas mãos e nós te pedimos que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que essa fé se manifeste em nossas vidas hoje aqui. E que essa fé traga à existência as coisas que não existem. Traga à existência o que nunca existiu e traga à existência o que um dia existiu e não existe mais. Não desista. Não desista. Não desista, Jairo. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Porque Cristo quer entrar em sua casa. E o milagre que você precisa, o milagre que você nem sabia que necessitaria, pois talvez você esperasse um milagre menor, mas Ele sabe que você precisa de um milagre maior. Este milagre vai acontecer. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.